Esta é a aula número 2 do módulo 2 de Teologia Sistemática 1, Bibliologia. O título da lição dessa segunda semana é o cânon da Bíblia. Normalmente nós estamos gravando a aula da semana ao vivo, porém, devido a alguns problemas técnicos que tivemos com relação à gravação dessa semana, eu preferi, por motivo de comodidade e até mesmo de conforto dos irmãos que estão fazendo o curso de teologia conosco, eu preferi fazer a utilização de uma gravação indoor, dentro de um ambiente silencioso, aonde o microfone pode captar somente a minha voz, e o que vai facilitar bastante o nosso estudo, o nosso entendimento dessa lição, que é de suma importância para o caráter histórico da confecção da Bíblia e do seu reconhecimento canônico referente aos livros sagrados, ao livro sagrado que é a nossa Bíblia. Bom, a Bíblia é formada por 66 livros que são considerados canônicos pela Igreja. São 39 no Antigo Testamento e 27 no Novo Testamento. Quando a gente fala cânon ou escrituras canônicas, nós estamos falando da Bíblia. Por quê? Estas duas expressões, cânon e escrituras canônicas, ela se refere à coleção completa dos livros divinamente inspirados que constituem a Bíblia. Logo, nós não podemos falar, e isso nem a Igreja Católica pode falar, e ela realmente assume que os livros que ela colocou além dentro da Bíblia, da Bíblia de Jerusalém, a Bíblia católica, ela mesmo reconhece que esses livros não são canônicos. Então, nós reconhecemos, assim como eles, isso por um trabalho de séculos que foram feitos, nós consideramos como canônicos as escrituras dos livros divinamente inspirados que constituem a nossa Bíblia, ou seja, os 66 livros da Bíblia. No Antigo Testamento, nós temos o total dos 39 livros. Eu aconselho que, por prudência, até para facilitar o nosso estudo, que nós tenhamos essa lista decorada na cabeça. Até Daniel, certamente você tem que saber a ordem. Nos demais profetas menores, com o tempo, nós vamos pegando a ordem deles de cabeça. Mas, a princípio, nós temos o entendimento de que nós devemos ter essa lista em ordem na cabeça. Então, os livros canônicos do Antigo Testamento são num total de 39 livros, que são os seguintes: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Rute, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias, Ester, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias, Lamentações, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Como foi falado na aula anterior, na nossa primeira aula, esses 39 livros que compõem o nosso Antigo Testamento, eles já formavam a Tanakh. Tanakh, se os irmãos lembram, é exatamente o livro sagrado dos judeus,
O livro sagrado dos judeus se chama Tanakh. A Tanakh, para nós relembrarmos, nós temos que ter isso muito bem definido em nossa mente. A Tanakh, ela é composta por 3 seções, por 3 partes, que são a Torá, que é a lei, que é composto exatamente dos livros de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio, ou seja, os 5 primeiros livros da nossa Bíblia, eles formam na Tanakh a Torá. Nós temos a segunda seção, que é dos Neviim, que são os profetas, e aí nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações e os demais profetas menores. Mas nessa parte dos profetas, nós excluímos Daniel, porque Daniel ele acontece mais tarde, mas isso é uma coisa que nós vamos entender um pouquinho depois. E Ketuvim, que são os escritos. O que eram os escritos? Eram exatamente os livros, os livros históricos, os livros poéticos, mais o livro de Daniel, Então, nesses livros nós temos toda a Tanakh. Então, só que na nossa Bíblia nós colocamos eles em outra ordem. Essas ordens são Pentateuco, que são os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros históricos, que vão de Josué até Esther. Depois nós temos os livros poéticos, que são de Jó até Cantares. E depois nós temos os livros proféticos, que vão de Isaías a Malaquias. Essa foi a divisão que nós colocamos na nossa Bíblia, que altera a ordem em relação a Tanakh. Entretanto, de Gênesis 1 até Malaquias, no seu último capítulo, no seu último versículo, lá em Malaquias 4, verso 6, nós temos a mesma escrita entre o Antigo Testamento da Bíblia protestante e a Tanakh. Nos livros canônicos do Novo Testamento, eu também sugiro que nós tenhamos esses livros bem decorados na cabeça, a nível inclusive de ordem, pois facilita o nosso entendimento, facilita o nosso estudo, e eu considero uma obrigação de todo cristão ter essa sequência guardada na cabeça. Considerando que de Mateus até, até 2 Coríntios, pelo menos, a pessoa tem que ter essa ordem já na cabeça. O resto a gente vai colocando aos pouquinhos e vai entendendo. Bom, os livros canônicos do Novo Testamento são Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, 1 e 2 Tessalonicenses, 1 e 2 Timóteo, Tito, Filemon, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1, 2 e 3 João, Judas e Apocalipse. No total são 27 livros. Na divisão dos livros canônicos do Novo Testamento, não há diferença nenhuma entre a Bíblia Católica e a Bíblia Protestante. O que nós entendemos é que existem os tipos de texto que nós temos. Então nós temos a bibliografia, a parte bibliográfica, que é exatamente os evangelhos, que tratam da bibliografia de Jesus, o livro histórico do Novo Testamento, que é o livro de Atos, as epístolas paulinas, que vão de Romanos
até Filemon. Nós temos as demais cartas apostólicas. Há de se dizer que Hebreus, nós vamos ver isso mais à frente, em outro momento, mas Hebreus existe uma discussão muito grande de quem seria o seu autor, se seria Paulo ou um outro autor desconhecido. Entretanto, alguns teólogos afirmam ter sido Paulo, mas isso não convém agora, foi só um en passant a nível de conhecimento. Então nós temos as epístolas e, por fim, nós temos o livro profético do Novo Testamento, que é o livro de Apocalipse. São 27 livros, todos eles canonizados. Mas o que significa a palavra cânon? Cânon vem do grego canone, que significa vara reta de medir. Ela é usada normalmente para as réguas de carpinteiro. No Antigo Testamento, o termo que aparece é cané. Tem uma variação para canesh. O nosso livro até ele fala sobre a origem da palavra em cima de canesh. E esse canesh é uma derivação dessa palavra cané, que no original nós encontramos em Ezequiel 45, que diz lá assim: vi um muro exterior que rodeava toda a casa, e na mão do homem uma cana de medir de 6 côvados, cada um dos quais tinha um côvado em 1 palmo. Ele mediu a largura do edifício 1 cana e a altura 1 cana. Isso aqui, esse termo cana de medir, no Antigo Testamento, ela não tem muito significado para nós hoje. Ela estava relacionada mesmo a um instrumento de medição. No Novo Testamento, já a palavra no Novo Testamento, canone, ela já tem um sentido mais religioso, né? Então, ela já vem com o sentido daquilo que mede, daquilo que te bota limite, de que te faz reto, né? É o que serve de regra, de norma, né? Então a palavra cânon aparece no original do Novo Testamento em vários textos. Eu trouxe alguns aqui, utilizando alguns textos para poder nós termos uma ideia do sentido da palavra cânon dentro, a palavra canone, dentro do Novo Testamento. Então nós temos, por exemplo, em Gálatas 6, onde diz assim: e a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, ou seja, canone, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Ou seja, todos aqueles que andarem na vontade de Deus, na retidão de Deus, na regra de Deus, na norma de Deus. Na carta de Paulo também, em 2 Coríntios, capítulo 10, verso 13, nos diz assim: nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Ou seja, o limite da esfera de ação. A esfera de ação aqui está o termo canone, pois aqui nós temos a ideia de o limite que Deus coloca, que Deus atua em nossas vidas, né? Se nós respeitarmos os limites que Deus atua em nossas vidas, nós não nos gloriaremos, né, sem medida, e sim trabalharemos em cima do respeito aos limites da ação, da esfera da ação de Deus, né? Em 2 Coríntios ainda, capítulo 10 também, só que no verso 15, ele continua dizendo: não nos gloriando fora da medida dos trabalhos alheios, e tendo esperança de que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera
de ação. E Filipenses 3,16, ele já diz assim, ó, todavia andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, esse termo de acordo com, ele é um limitador, ele é uma regra colocada dentro desse texto. Então, nós podemos ver que dentro do Novo Testamento, a palavra cânon, ele tem uma conotação muito forte em relação à nossa atitude em relação a Deus, a nossa atitude em relação à nossa santidade, ou a nossa busca pela santidade. Então, a palavra cânon, ela ganha uma conotação no Novo Testamento que está diretamente relacionada ao ser santo, ou ao se tornar santo, a santificação, Bom, esse termo ele variou durante o período, e nós encontramos então uma palavra que sai do grego também, da mesma raiz, mais uma derivação, que é a canonizein, que significa canonização. A canonização, ela é um ato, ela é uma ação de reconhecimento de santidade de alguma coisa ou de alguém. Ou seja, é você elevar essa pessoa ou alguma coisa à condição de servir de regra para alguém, ou servir de medição para alguém, ou servir de exemplo para alguém. Nós vemos muito isso corriqueiramente nas reportagens referentes, ou nos temas referentes aos santos da Igreja Católica. Vira e mexe, eles aparecem dizendo que irão canonizar alguém, ou seja, eles vão tornar alguém santo, ou seja, vão tornar alguém um referencial, vão fazer desse alguém um referencial para as demais pessoas, um exemplo a ser seguido. Bom, a canonização da Bíblia, ela se fez em dois momentos bem distintos e com ações e discussões muito acaloradas, mas porém também bem distintas em relação aos dois testamentos. Em relação ao Antigo Testamento, nós temos que entender que o Antigo Testamento, ele já existe desde o período antes de Cristo, Nós não podemos de forma nenhuma esquecer que antes de Jesus Cristo nascer, a Tanakh já existia. Lá em Mateus 24 e Lucas 21, nós temos Jesus falando acerca de que toda a palavra de Deus seria cumprida. E existe muito debate e muita gente esquece que quando Jesus está falando ali naquele momento das Escrituras, ele está falando exatamente do cumprimento das coisas do Antigo Testamento, porque Jesus, ele é dos primeiros 30 anos da era cristã, e até então só existia o Antigo Testamento, que já estava concluído, a Tanakh já estava concluída desde em torno de 400 antes de Cristo. Bom, nós lembrando dessa questão, nós podemos observar então algumas questões. O livro, a Tanakh, ou o Antigo Testamento, ela foi escrita em dois períodos distintos. Ela primeiro tem uma fase de confecção, de escritura, durante o período de 1600 a.C. até em torno de 600, mais ou menos, antes de Cristo, um pouquinho depois,
500 e alguma coisa depois, que é exatamente o período anterior ao exílio babilônico. E durante o período babilônico nada foi escrito. E depois tem um outro momento de escrituração da Bíblia, do Antigo Testamento, que prossegue depois de 480 mais ou menos, 450 mais ou menos, antes de Cristo, que é a fase relacionada ao pós-exílio, ou seja, quando Esdras e Neemias estão voltando para Jerusalém, para Israel, e eles localizam os demais livros, ou seja, eles acham a lei e os profetas, que nessa parte dos profetas até a parte dos profetas foi escrito antes do período babilônico, antes do exílio em Babilônia, exceto Daniel, porque Daniel só vai acontecer depois. Então, quando eles voltam, quando Esdras volta, Esdras é sacerdote e escriba. Então ele é direcionado a ele essa autoria de ter escrito os demais livros que vieram depois, que é a parte dos escritos, que são e aí entra o livro de Daniel também, que foi escrito nesse período. Bom, então depois disso já foi feito, se tornou tradicional a leitura da Tanakh durante o período de Esdras. Se nós lermos o livro de Esdras, e eu aconselho os irmãos nesse módulo lerem o livro de Neemias e o livro de Esdras, que são livros pequenos, dá para ler em 2 dias, vocês perceberão que há criada uma rotina de leitura diária da Tanakh diante de toda a congregação, diante de toda a nação de Israel. E era feita essa leitura diariamente. Então, tradicionalmente, todos em Israel conheciam a Tanakh completamente. Então, depois de passados 400 anos de período interbíblico, aonde Deus não fala com o homem, acontece a vinda de Jesus, acontece uma série de eventos, e inclusive nesse período existe a invasão de Roma a Israel. Então Israel agora ela é uma das províncias de Roma, e em 90 depois de Cristo foi feito em Jâmina um concílio que o rabino Yohanan ben Zakkai reconheceram e fixaram o cânon do Antigo Testamento como nós conhecemos hoje. Houve alguns debates acerca da aprovação de alguns livros, especialmente dos escritos, mas esse trabalho que foi feito no concílio de Jâmina em 90 depois de Cristo, ele serviu basicamente para ratificar o que já era aceito por todo judeu e que já tinha sido aceito em um outro concílio, que foi o concílio de Jerusalém. Bom, entendido isso, nós temos que falar não, vou deixar para poder falar depois, que vai ter um momento certo para a gente falar sobre isso. Bom, existem alguns livros, aí eu me lembro até da pergunta do Vitor, que é um dos nossos colegas do curso. Ele fez uma pergunta referente à possibilidade de existirem livros que
teriam sido escritos antes do período interbíblico e que não teriam entrado na discussão da canonização. Bom, eu fui fazer essa pesquisa, dei uma procurada, e a própria Bíblia ela nos relata alguns livros que foram escritos em períodos canônicos, em períodos onde não havia silêncio de Deus, que são citados dentro da Bíblia, mas que são livros que não são achados, que não foram achados até hoje e que talvez um dia sejam achados, porém não entrarão na Bíblia devido à questão do fechamento da Bíblia que há em Apocalipse, que não há o que discutir e seria pecado. Mas só para nível de conhecimento, existem alguns livros que são citados no Antigo Testamento, mas que são desaparecidos, como por exemplo o livro das guerras do Senhor, que está em Números 21:14, o livro do Recto, que está em Juízes 10:13 e 2 Samuel 1:18. Temos também o livro dos Sucessos de Salomão, que está em 1 Reis 11:48, e existem mais alguns outros livros que estão sendo citados em outros textos, como 1 Crônicas 27:24, 29:29, 2 Crônicas 9:29, 12:15, 13:22, 26:22, 33:19. Então são alguns livros que foram escritos, mas pelo título deles nós podemos entender que são livros que terão um conteúdo histórico riquíssimo, provavelmente, que nos agregará muito em conhecimento histórico, mas que provavelmente não nos trará nenhum ganho ou benefício doutrinário ou alguma novidade canônica, até porque em Apocalipse a Bíblia já fecha, o Senhor ele fecha o assunto na Bíblia, né? Quando ele diz que Apocalipse capítulo 22, verso 19, em que ele diz: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a parte da árvore da vida e ele da cidade santa que estão escritas neste livro. Ele ainda diz no verso anterior, verso 18 do capítulo 22 também de Apocalipse, onde ele diz: porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Então, a própria Bíblia, o próprio Senhor, ele encerrou a questão. Então esses livros, se aparecerem, certamente serão para enriquecimento histórico e não alterarão o nosso cânon bíblico. Bom, a canonização do Novo Testamento, ela se deu de uma forma um pouco mais complexa. Bom, não há dúvida nenhuma que, assim como no Antigo Testamento, todos os homens que escreveram os textos foram inspirados diretamente por Deus durante toda a seu trabalho de escrituração do livro. Porém, no cânon do Novo Testamento, nós temos um pequeno problema. Se no Antigo Testamento, aquele grupo de Jâmnia, aquele que nós estávamos falando aqui, esse grupo aqui que aprovou no Concílio de Jâmnia, na década de 90 depois de Cristo, o Antigo Testamento, inclusive, cabe nós ressaltarmos que eles receberam o nome de maçoretas. Por isso que vocês podem escutar a nomenclatura dos textos maçoréticos. Bom, os textos maçoréticos são exatamente o texto que foi aprovado nesse concílio, que foi conciliado pelos maçoretas, que significa os da tradição. Então eles eram realmente os sábios para guardar a tradição. O objetivo deles era esse, guardar a tradição que já existia em Israel. Mas no Novo Testamento era diferente. Por que no Novo Testamento era diferente? Primeiro porque ele tinha
um problema com relação aos judeus. O próprio judeu, aquele que não aceitou Jesus, ele era contra qualquer tipo de questionamento de novos livros além do que já está na Tanakh. E existia também a questão de Roma, que perseguia a igreja. E havia também a questão do seguinte: Jesus morre em provavelmente 29 depois de Cristo, né? Aí alguém vai perguntar, mas não era 30, ele não morreu com 33 anos? Sim, ele morreu com 33 anos. Só que se nós pegarmos a data do censo feito por Quirino, nós vamos ver que o censo de Quirino aconteceu em 4 AC. Então, como Jesus nasceu neste mesmo ano, então nós podemos entender facilmente que Jesus nasceu 4 AC, logo com 33 anos ele morreu em 29 DC. Então em 29 DC Jesus morre. Então você tem aí a pregação de Jesus em 23 anos e a morte de Jesus em 29 DC. Os apóstolos começam a divulgar o evangelho pelo mundo, os discípulos aumentam, começa o movimento que nós vemos em Atos dos Apóstolos, mas nós podemos perceber que na década de 50 depois de Cristo, na década de 50 depois de Cristo, na década de 60 depois de Cristo, nós vemos que são escritas todas as cartas que nós temos hoje, ou seja, as epístolas que nós vemos hoje na Bíblia foram praticamente todas escritas no período de 50 e 60 DC. E os evangelhos, por sua vez, foram escritos mais ou menos em torno de 70 DC. Então nós temos aí um período muito longo entre esse trabalho que foi feito, né, de escrituração do Novo Testamento. Porém, existiam, para poder complicar mais ainda o entendimento se era canônico ou não, existia um número muito grande de seitas religiosas pseudo-cristãs, como os gnósticos, enfim, tinham inúmeras seitas cristãs, pseudo-cristãs, que nunca tiveram contato nem com os apóstolos e nem com Cristo, e que escreviam barbaridades, e muitas vezes assinando com o nome dos apóstolos. Então, teve que haver um critério muito grande para poder fazer o reconhecimento da canonicidade dos livros do Novo Testamento. Bom, a formação do Novo Testamento ela durou por volta de 100 anos. Então, no primeiro século depois de Cristo, todos os textos do Novo Testamento eles foram escritos nesse período. E devido a esses problemas que eu falei, a igreja ela teve que ter um escrúpulo muito grande, um cuidado muito grande para poder verificar a inspiração de cada um desses livros, né? Como é que era a ideia de se fazer? Como é que era essa ideia de como fazer, de perceber definir se um livro era canônico ou não? Eram observadas algumas coisas, como por exemplo a sua harmonia com o Antigo Testamento. Então isso era uma coisa importante, porque se Cristo mesmo ensinou que ele não veio para abrogar ou cancelar ou anular a lei, mas que ele veio para cumpri-la, não podia de forma nenhuma nós termos textos no Novo Testamento que não fosse harmônico com os textos do Antigo Testamento. Isso é fundamental. Outra coisa que era fundamental era a doutrina ensinada sobre a questão, sobre os temas trazidos por Jesus.
Então as doutrinas cristãs, elas tinham que também estar evidentes em todos os textos. Não podia você ter um texto como nós temos nos evangelhos, onde Jesus diz: se lhe baterem numa face, dê a outra, e nós termos uma carta, por exemplo, onde dissesse que revide o mal com mal, por exemplo, você pague mal com mal. Isso seria antagônico à escritura, antagônico à doutrina cristã. Então esse também foi um dos critérios. E houveram outros critérios também, mas sem dúvida nenhuma, acima de todos os critérios humanos que poderiam ser utilizados, houve sem dúvida nenhuma a atuação direta de Deus na escolha e na canonização de cada um dos livros, né? Então foi visto também a autoridade apostólica em relação a cada um dos textos, e assim foi feito para aprovação da sua canonicidade. A canonicidade do Novo Testamento, ela só aconteceu de fato em 367 depois de Cristo. Constantino já tinha criado a Igreja Católica Apostólica Romana, já tinha instituído o cristianismo como religião oficial de Roma, e ele já tinha feito já tinha incluído algumas coisas referentes a esses textos referentes ao cânon bíblico. Porém, em 367 depois de Cristo, Atanásio, que era o patriarca de Alexandria, publicou uma lista de 27 livros que ele considerava canônicos. Esses 27 livros são exatamente os 27 livros que nós temos hoje no Novo Testamento. Essa lista ela foi discutida e aceita pelo Concílio de Hipona, que aconteceu em 393 depois de Cristo. E houve logo depois, no terceiro Concílio de Cartago, em 397 depois de Cristo, houve o reconhecimento definitivo e fixação do cânon do Novo Testamento. Então, houve um período de em torno de 400 anos só para o reconhecimento do cânon do Novo Testamento. Como o Antigo Testamento não requeria mais discussão, podemos então afirmar que o cânon bíblico, como nós conhecemos hoje na Bíblia protestante, ela acontece no ano de 397 depois de Cristo, que é quando o terceiro concílio de Cartago ele define de forma direta e de forma definitiva quais são os 27 livros do Novo Testamento. Como nós já tínhamos os 39 do Antigo, fechou a Bíblia. Bom, aí a história passa, os anos passam-se os séculos, e em 1536, o alemão Martinho Lutero, um padre católico, ele resolve romper com a Igreja Católica, com sua doutrina e com seus dogmas. Na aula passada nós falamos sobre as 5 solas de Lutero. E Martinho Lutero, com aquelas 5 solas, ele começa a arrebanhar multidões. Essas multidões começam a crescer tanto que incomoda Roma. O Vaticano, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela, em resposta ao crescimento do protestantismo, no Concílio de Trento, em 1546, que também é conhecido como Concílio contra a Reforma, que buscava, além de dar uma resposta à Reforma Protestante,
também tentava justificar doutrinas anticristãs, podemos dizer assim, dentro do cristianismo, eles aprovam a inclusão de textos dentro do Antigo Testamento. Bom, os apócrifos, apócrifo significava no seu original oculto. Depois ele passou também a significar não canônico. Nós temos o termo deuterocanônico, seriam livros deuterocanônicos. Dentre muitas coisas que nos faz ver que esses livros não deveriam ter entrado no cânon bíblico, nós podemos observar algumas questões, como por exemplo, os livros deuterocanônicos, eles são escritos no período de 400 anos de silêncio do Senhor, ou seja, eles são escritos sem a inspiração bíblica, e sem a inspiração de Deus, sem a inspiração do Espírito Santo. Eles são escritos nos 400 anos de silêncio do Senhor. Então já é o primeiro indício que nós temos para não aceitarmos a canonização desses livros apócrifos, que inclusive a Igreja Católica ela reconhece que eles não são canônicos, eles chamam esses livros de apócrifos. Mesmo assim, eles os utiliza para colocar e justificar as doutrinas erradas que eles têm, as doutrinas pagãs, as doutrinas anticristãs e heréticas que eles mantêm dentro da Igreja Católica. Bom, além disso, nós não podemos deixar, nós não podemos nos conformar com a ideia de que alguém pode chegar pra gente e falar assim: por que vocês não aceitam o livro de Tobias? Eu não posso chegar para essa pessoa simplesmente dizer assim, simplesmente na categoria de teólogo, eu não posso chegar para ele e falar assim: não, eu não aceito o livro de Tobias, porque simplesmente eu não aceito, porque eu creio que tem que ser assim. Não é a resposta satisfatória. Eu como teólogo, nós como teólogos, nós precisamos ter a argumentação para todas essas questões. Não estou dizendo que nós precisamos ter resposta para tudo, mas precisamos ter entendimento e resposta, condições de argumentar sobre todos os temas que nos são apresentados, ou pelo menos buscar as respostas quando necessárias. Eu trouxe aqui, para nós entendermos um pouco, algumas razões doutrinárias para que nós não aceitemos esses livros como livros que tenham que entrar na Bíblia. Ou seja, o Concílio de Trento, para nós, ele é uma aberração. E eu vou mostrar algumas coisas, algumas curiosidades. Existem várias, mas eu vou mostrar algumas relacionadas aos textos que estão inseridos dentro dos livros apócrifos. E através dessa argumentação, nós veremos que nós vamos entender de uma vez por todas, de forma definitiva, por que esses livros não entraram no cânon da Tanakh e também não entraram no cânon da Bíblia como nós conhecemos até o ano de 1546. Bom, os apócrifos que foram inseridos, o primeiro deles nós temos Tobias. Tobias é um livro que foi colocado após o livro canônico de Neemias, e ele traz alguns ensinamentos heréticos. Dentre eles, ele ensina, aliás, ele fala de um anjo que o ensina a fazer feitiçaria, artes mágicas. Vamos lá, Tobias. Se você tiver uma Bíblia Católica, você pode abrir comigo e pode acompanhar a leitura. Tobias, capítulo 6, dos versos 5 a 9, que diz assim, ó:
E o anjo acrescentou: abre o peixe, tira-lhe o fel, o coração e o fígado, e guarda-os. Joga fora os intestinos, pois o fel, o coração e o fígado são remédios úteis. O jovem abriu o peixe, tirou-lhe o fel, o coração e o fígado. Assou uma parte do peixe e comeu-a, e salgou o resto. Depois continuaram juntos a caminhada, até chegarem perto da média. Então Tobias perguntou ao anjo: Azarias, meu irmão, que remédio há no coração do fígado e no fel do peixe? Respondeu ele: Se se queima o coração ou o fígado do peixe diante de um homem ou de uma mulher atormentados por um demônio ou por um espírito mau, a fumaça afugenta todo o mal e o faz desaparecer para sempre. Quanto ao fel, untando com ele os olhos de um homem que tem manchas brancas e soprando sobre as manchas, ele fica curado. Ora, primeiro, nós podemos perceber que um anjo de Deus jamais ensinaria uma coisa dessa. Segundo, nós não podemos esquecer que esse ensinamento é completamente contraditório com Marcos 16, 17, por exemplo. Vamos lá, Marcos 16, 17. Olha o que o Senhor Jesus diz em Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, verso 17. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão novas línguas. Ora, expulsarão demônios em nome de Jesus, não com a utilização de fígado de peixe ou de fel de peixe. Não tem essa possibilidade. Isso é um ensinamento errado, isso é uma doutrina errada, uma doutrina demoníaca. Mas se ainda não estiverem satisfeitos e acharem que eu estou sendo radical, nós podemos ir também em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, verso 18. Vamos lá. Atos, capítulo 16, verso 18, que diz assim: e isto fez ela por muitos dias. Esse aqui está falando sobre uma mulher que era adivinha, e ela começa a perseguir Paulo e começa a dizer que ele era homem de Deus, ele era homem de Deus, ele era homem de Deus. E Paulo se irrita, se incomoda com isso, e assim vem contando no verso 18 do capítulo 16 de Atos. Diz assim: isto fez ela por muitos dias, mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo, te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Ele não utilizou nada do que esse pseudo-anjo falou. Então já começa por aí. Já começamos por aí. No livro de Tobias também, no seu capítulo 12, ele vem falando sobre a salvação pelas obras. Vamos lá, capítulo 12 de Tobias, nos seus versos 8 e 9. Vem dizendo assim, ó: boa coisa é a oração com o jejum, e melhor é a esmola com a justiça do que a riqueza com a iniquidade. É melhor praticar a esmola do que acumular ouro. Até aí tudo bem, não tem nada que eu possa falar. Está perfeito em relação aos ensinamentos de Cristo. Mas olha o que ele vai falar depois. A esmola livra da morte e purifica de todo pecado. Os que dão esmola terão longa vida. Os que cometem o pecado e a injustiça são inimigos da própria vida. Ora, pelo que eu sei, que está em Efésios capítulo 2, versos 8 e 9, a nossa salvação não é pelas obras para que ninguém se glorie. Vamos lá, Efésios capítulo 2, versos 8 e 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Ora,
não é das obras que é feita a salvação. A salvação é feita, ela é alcançada pela fé, através da graça, pela fé em Cristo Jesus, e não através das obras. As obras são frutos da fé, e não o contrário. As obras são frutos da fé, e não as obras serem causa de salvação. São coisas diferentes. Parece, às vezes pode parecer muito cativante, mas não é. Nós vamos encontrar essa dubiedade. Então nós já vemos que Tobias, ele já fere o primeiro princípio para se canonizar um livro, para se colocar um livro na Bíblia. Ele é contraditório com todo o resto do cânon bíblico. Então isso já nos tira de qualquer questão. Com relação ao primeiro texto que nós lemos de Tobias, nós podemos ir lá na lei, onde Deus proíbe claramente qualquer uso de arte, de questões, ou utilização de ações de feitiçaria ou de simpatias, ou seja lá o que for. É tudo pela fé em Deus, é tudo pela fé em Javé. Então não tem o que se falar. No livro de Judite, que é colocado logo depois do livro de Tobias e antes do livro canônico de Esther, ele conta a vida de uma mulher viúva chamada Judite, e ele conta uma história para poder justificar que o sacrifício ele sendo algo assim primordial para a vida de um cristão. Não estou dizendo que não tenha que haver sacrifícios, tem que haver sacrifícios, mas nós temos que guardar nosso entendimento para as lendas que são criadas. A Bíblia não é um livro de lendas, é um livro real. Então nós não podemos aceitar, como por exemplo no capítulo 8, versos 5 e 6 de Judite, onde ele diz o seguinte: olha, fizera para si um quarto no terraço da casa, vestia um pano de saco sobre os rins e cobria-se com um manto de sua viuvez. Jejuava todos os dias de sua viuvez, exceto nas vigílias de sábado, nos sábados, nas vigílias de lua nova, nas luas novas e nos dias de festa e de regozijo da casa de Israel. Ora, ela está dizendo, o livro de Judite está dizendo aqui que ela, a partir do momento que ela enviuvou, e ela enviuvou jovem, porque no verso seguinte vem dizendo que ela era uma mulher muito bela e de aspecto encantador, ela jejuou a vida inteira. Imagina uma pessoa jejuar a vida inteira, que benefício isso vai trazer para a pessoa? Bom, é uma lenda, mas ninguém consegue jejuar tanto tempo. Você tem que pensar que se ela viveu 30 anos, ela comeu mais 50 vezes. Como é que pode beber água 50 vezes? Porque o jejum do judeu ele é diferente do que a gente tem hoje. A gente pratica hoje jejum de meio período, jejum de um quarto de dia. Mas o judeu não, o judeu ele considerava o jejum 24 horas. Então não tem muito cabimento, não tem concordância com a história com a história em volta do personagem. Existem também 11 versos que foram acrescentados ao último capítulo de Esther. Em alguns textos, em algumas versões da Bíblia Católica, esses 11 versos se transformam em um capítulo inteiro. Bom, qual é o problema dele? Ele não tem nenhuma aberração nesse sentido, não. Só que ele é um trecho que ele é sexista. Então, o que ele faz? O livro de Esther, ele conta a história da rainha Esther. Então, mostra a importância que ela teve para livrar o povo de Israel da morte certa e da perseguição de Naamã. Então, nos 11 versos que foram acrescentados, ele tem a declaração de uma oração,
a declaração de um sonho que teria tido Mardoqueu. E esse sonho que Mardoqueu teria tido mostra o que seria a verdade sobre o livro de Esther. Então ele coloca Mardoqueu na situação de personagem principal, ou seja, ele é o libertador, ele é usado por Deus para poder fazer o livramento. E não é verdade, ele destoa do texto que está todo no todo do texto de Esther. Ou seja, você tem um livro de 10 capítulos, aonde todo o texto mostra que o personagem principal é Esther, e de repente em 11 versículos eles alteram completamente a importância dos personagens. Mardoqueu, que era um personagem importante sim, mas coadjuvante em personagem principal, e Esther, que era a personagem principal da história, em um personagem coadjuvante e secundário. Eu não vou ler porque são 11 versículos, é extremamente grande, mas se você tiver uma Bíblia católica, na internet mesmo você consegue pegar a versão católica e pode acompanhar. São capítulo 10, a partir dos 11 últimos versículos de Esther. Ou um capítulo inteiro, o 11º capítulo de Esther, dependendo da versão que você conseguir encontrar. Em 1º e 2º Macabeus, que está entre os livros de Esther e Jó, nós temos também algumas aberrações. Eu tirei duas aqui para poder nós falarmos. Uma é a oração em prol da remissão de pecados dos mortos, né? E é absurdo, porque a Bíblia ela diz que depois da morte segue-se o juízo. Então, ele é contraditório com o texto bíblico, mas nós vamos dar uma lida só para poder nós entendermos o que ele está falando aqui, para vocês não acharem, para poder não ficar minhas palavras lançadas ao vento. 2 Macabeus, capítulo 12, versos 43 a 46. Vamos lá, olha só o que ele diz. Depois, tendo organizado uma coleta individual, enviou a Jerusalém cerca de 2.000 dracmas de prata, a fim de que se oferecesse um sacrifício pelo pecado. Agiu assim absolutamente bem e nobremente, com o pensamento na ressurreição. De fato, se ele não esperasse que os que haviam sucumbido iriam ressuscitar, seria supérfluo e tolo rezar pelos mortos. Mas, se considerava que uma belíssima recompensa está reservada para os que adormecem na piedade, então era santo e piedoso o seu modo de pensar. Ora, não tem nada de santo e piedoso na forma de pensar do personagem aqui em Macabeus, porque a Bíblia é muito clara. Depois da morte segue-se o juízo. Se o cara morreu e não aceitou Jesus, o lugar dele vai ser, infelizmente, vai ser um inferno. Não há outra possibilidade, não tem a possibilidade de orar por aquela pessoa, interceder por aquela pessoa que já morreu e morreu sem Jesus, e ela encontrar salvação. Isso é inviável, impraticável, impensável. Então, é mais uma heresia que temos dentro do livro apócrifo. E olha que coisa interessante. No final do livro de 2 Macabeus, no seu capítulo 15, nos versos 37 e 38, olha o que o autor de 1 e 2 Macabeus escreve. Tendo-se passado assim os acontecimentos referentes a Nicanor, e como, desde esses tempos, a cidade ficou em poder dos hebreus, também eu, aqui, porei fim ao meu relato. Se o fiz bem, de maneira conveniente, a uma composição escrita, era justamente isso que eu queria. Se vulgarmente, de modo medíocre, é isso o que me foi possível. Ora, ele ainda continua dizendo assim, ó, no verso 39, que eu não coloquei, mas é interessante a gente falar, que está assim, ó: de fato, como é nocivo beber somente vinho ou somente água, ao passo que o vinho misturado à água é agradável,
e causa prazer delicioso, assim o trabalho da preparação do relato encanta os ouvidos daqueles que entram em contato com a composição. Aqui, porém, será o fim. Ora, ele está assumindo definitivamente que o texto de 1º e 2º Macabeus é um texto sem nenhuma inspiração divina. O homem que está escrevendo esse livro, ele afirma que se a escrita está boa, era o que ele queria, mas se não foi o que ele conseguiu. E quando nós vemos que toda a palavra inspirada por Deus nos livros canônicos, ela é inconteste a sua grandeza na sabedoria e na inspiração de Deus, e não cabe nenhuma linha desse versículo dentro dos demais textos do Antigo Testamento. Então, nós vemos que até aqui, todos os livros que estão fora do nosso cânon bíblico, é justo que eles estejam fora. O livro de Sabedorias também contém algumas, e o livro de Sabedoria está logo após o livro de Cantares. Vamos lá. Logo depois de Cantares de Salomão. Vamos passar Jó, Salmos, Provérbios. Depois eu vou para Eclesiastes. Passei demais. Vamos para Sabedoria. Sabedoria, capítulo 8, versos 19 e 20. Ele fala sobre a pré-existência da alma, como se Deus tivesse um saquinho de almas, e conforme as pessoas fossem nascendo, ele ia tirando uma alma dali de dentro. Não, agora vai você, agora vai você, agora vai você. Olha o que ele diz. Versos 19 e 20. Capítulo 8, versos 19 e 20. Eu era um jovem de boas qualidades, coubera-me, por sorte, uma boa alma. Ou antes, sendo bom, entrara num corpo sem mancha. Como é que é o negócio? Ele era bom antes de nascer? Ele era bom aonde? Em outra vida? É completamente contraditório, porque a Bíblia diz que só é permitido ao homem viver uma vez. E a Bíblia, ela nos mostra que Deus, ele não tem um saquinho de almas que ele vai utilizando e vai colocando ali, cada uma dentro de um período. Não é assim que funciona. A Bíblia não ensina isso. E o livro de Sabedoria, ele diz assim. No livro de Sabedoria também é onde nós encontramos o texto que dá base a ele sobre o purgatório, tá? Em capítulo 3, versos 1 a 4. Olha só o que ele diz. A vida dos justos está nas mãos de Deus. Nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos pareceram morrer. Sua partida foi tida como uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento, mas eles estão em paz. Aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, mas sua esperança estava cheia de imortalidade. Espera aí, como é que é o negócio? Então quer dizer que o cara vai para um pré-céu. O cara vai para um lugar onde ele ainda padece algumas necessidades, que vai gerar para ele uma salvação depois. Purgatório não tem lógica. Quem descansa, descansa no Senhor direto, e dali será direto para a ressurreição. Não haverá a possibilidade dessas pessoas que morreram estarem em um lugar intermediário entre o céu e o inferno. Ou a pessoa está descansando na glória, ou a pessoa está atormentada esperando o seu julgamento, mas de forma nenhuma em um lugar intermediário. Depois dele nós temos o livro de Eclesiastes, que está logo depois do livro de Sabedoria, talvez o livro mais cruel da Bíblia Católica. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. É o livro mais cruel da Bíblia Católica. No seu capítulo 12, ele diz, por exemplo, ele diz assim, 12, versos 4 e 5. Ele diz assim: dá ao homem piedoso, e não ajudes ao pecador. Faze o bem ao humilde, e não deis nada ao ímpio. Recusa-lhe o pão, não lhes dê nada, para que ele não te domine, porque encontrarás o dobro de males por todos os benefícios que fizeres a ele.
eu acho que Jesus ensinou diferente. Eu acho que Jesus, quando ele falou, usou exatamente uma ilustração falando exatamente sobre um homem viajante que, ao ser assaltado e espancado, foi ajudado exatamente por um samaritano, que era odiado naquelas terras. Mas exatamente o samaritano, que era odiado naquelas terras, pagou com bem todo o mal que certamente lhe fariam se tivessem possibilidade. Jesus, em outra oportunidade, disse que se lhe baterem numa face, ofereça a outra. No dia de sua prisão, Jesus, ao ser capturado, Pedro pega uma faca e corta o ouvido de um dos soldados. Jesus manda Pedro parar e diz a ele: quem vive pela espada deve morrer pela espada. E manda Pedro parar, porque essa não é a atitude do cristão. Em outra oportunidade, enquanto estava dependurado na cruz, Jesus olha para aqueles homens que escarneciam dele, que batiam nele, que o crucificavam, e dizia para Deus: Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. E aí vem o livro de sabedoria, ou o livro de Eclesiástico, que é um livro apócrifo. A Igreja Católica coloca ele dentro da Bíblia. E ele diz que eu não devo fazer o bem ao pecador. O maior bem que eu posso fazer a um pecador, sem dúvida nenhuma, é a pregação da palavra. E sem dúvida nenhuma, o meu testemunho e a minha caridade, o meu amor por ele, certamente é o que vai servir de pregação durante a maior parte do tempo que eu estiver com o pecador. Então, não há o que se falar com relação a esse texto, que é absurdo. E aqui nós vemos no capítulo 33, versos 25 e 30, nós podemos entender um pouco por que as pessoas da época do Brasil colônia acreditavam que o escravo negro deveria ser tratado daquela forma absurda e sangrenta. No seu capítulo 33, versos 25 e 30, diz assim: para o ágio, forragem, chicote e carga; para o servo, pão, correção e trabalho. Faze teu escravo trabalhar, e encontrarás descanso. Deixa livre as suas mãos, e ele procurará a liberdade. Jugo e rédea dobram o pescoço, e ao escravo mau torturas e interrogatório. Manda-o para o trabalho, para que não fique ocioso, porque a ociosidade ensina muitos males. Emprega-o em trabalhos como lhe convém, e se não obedecer, prende-o ao agrilhão. Olha, ainda continua no verso 30, mas não seja muito exigente com as pessoas e não faças nada de injusto. Olha, eu vejo aqui o Brasil colônia, eu vejo aqui a escravidão no Brasil. É um absurdo a Igreja Católica manter um livro desse dentro da Escritura Sagrada. Já começa porque ele está pecando contra o que já está escrito em Apocalipse capítulo 22, versos 18 e 19, como nós lemos no início dessa explanação. Mas peca também por ensinar o povo doutrinas e atitudes erradas e pecaminosas. São terríveis. Mas vamos prosseguir para não perdermos tempo. Intercessão dos mortos, estamos lá em Baruque agora, Baruque, capítulo 3, Baruque está logo depois de Lamentações, então vamos lá. Passa Isaías, passa Jeremias, passa Lamentações, e aí nós temos Baruque, capítulo 3, verso 4. Capítulo 3, verso 4, vamos lá, olha o que ele fala.
Aqui ele está ensinando o seguinte: olha, peça aos santos, peça àqueles que morreram, eles intercederão por você. Olha o que ele está dizendo aqui. Cadê? Aqui, capítulo 3 de Baruque, verso 4. Senhor Todo-Poderoso, Deus de Israel, escuta, pois, a súplica dos mortos de Israel, dos filhos dos que pecaram contra ti, que não escutaram a voz do Senhor seu Deus, por isso acompanham-nos as desgraças. Ora, não tem cabimento. Como é que eu vou ter intercessão de pessoas que já morreram? A Bíblia é clara que o único intercessor entre o homem e Deus é Jesus Cristo, mais ninguém. Mas só que eles precisam desse texto aqui dentro da Bíblia para poder justificar as orações dele por Maria, por Pedro, agora vai ser até pela irmã Dulce, coitada. A irmã Dulce nem queria, mas agora ela vai ter aí que levar essa pelas costas, porque com certeza vão tentar canonizá-la, e vai ter um monte de gente aí que vai estar orando, pedindo a ela para que fale com Deus, e ela não tem essa capacidade, porque essa capacidade, essa atuação, ela só pertence a Jesus, que, diz a palavra, intercede por nós de dia e de noite diante do Pai. Então, Baruque, só lamentamos. Já em Daniel, eles fizeram um acréscimo de 2 capítulos inteiros. O problema aqui não é nem heresia em si, porque não chega nem a ter uma heresia, mas é a aberração que destoa da harmonia dos textos canônicos. No capítulo 14, versos 23 a 28, conta que Daniel, em uma discussão com o rei, em um debate com o rei diz para ele: olha, aqui você tem esse dragão, um dragão de verdade, cuspidor de fogo, alado, voador, dragão de Idade Média. Olha que absurdo, isso aí não saiu, isso aí não tem no ideológico do período da época de Daniel. Não existia essa ideia de dragão voador, cuspidor de fogo. Essa ideia de dragão, ela surge na Idade Média. Certamente esses textos de Daniel, esses 2 capítulos inteiros de Daniel, não são da época de Daniel, são bem mais posteriores à época de Daniel. E ele conta que numa discussão com o rei diz para ele: olha, aqui está um dragão, e esse dragão é o nosso Deus, e esse Deus aqui, ele é vivo, porque aí, ó, ele come, ele anda, ele faz tudo como um ser vivo, então você pode se prostrar diante dele. Daniel fala, pelo menos isso eles mantiveram, Daniel se mantém firme, diz que não vai se prostrar, mas aí ele pega e diz o seguinte: olha, se o Senhor me permitir, eu mato ele com gordura e pelo, eu mato ele. Você permite que eu mate ele? O rei diz para ele: você pode matar. Ele então pega a gordura, pega pelo, faz uns bolos e taca na boca e vai jogando dentro da boca do pseudo dragão, e o dragão explode. Olha que coisa absurda, ela não tem cabimento, não tem conotação, não bate com a contextualização histórica do livro de Daniel. E depois, no capítulo 14 ainda, no verso 34 em diante, 34 e 36, conta que Abacuque, o profeta Abacuque, o profeta que era poeta, que era um profeta intelectual, está lá em Judá, e de repente Daniel está preso numa cova de leões, novamente, de novo preso na cova de leões, porque nessa versão de Daniel ele é preso uma segunda vez na cova de leões. E aí Deus manda com que Abacuque vá até Daniel para poder levar comida para ele, que ele estaria à beira da cova dos leões. E aí Abacuque fala: eu não sei nem onde é que fica a Babilônia, eu não conheço Babilônia. E aí
o anjo que foi falar com Abacuque, ele pega Abacuque pelo cabelo e sai arrastando Abacuque de Judá até Babilônia. Olha que loucura! Abacuque teria sido arrastado pelo cabelo, pelo céu, até Daniel. Não tem cabimento, não fecha com a contextualização bíblica. Bom, então, esse entendimento, se nós formos observar, nós vamos ver que uma leitura cuidadosa dos livros apócrifos vai fazer com que entendamos o porquê que, desde o Concílio de Jâmia, que foi quando fecharam o cânon do Antigo Testamento, e também no ano de 397 depois de Cristo, que é quando eles fecharam o cânon do Novo Testamento, considerando então que estava fechada toda a Bíblia, nós entendemos o porquê que esses livros não entraram como livros canônicos na Bíblia desde seu início. E entendemos por que Martinho Lutero, durante a Reforma Protestante, em 1536, ao ver o movimento da Contra-Reforma, em 1546, já junto com João Calvino e tantos outros reformados, não aceitaram colocar esses livros dentro do cânon bíblico. Com isso, eu creio que nós abordamos toda a questão da canonicidade da Bíblia, a sua montagem, a sua confecção, como ela chegou até nós, a sua montagem, o significado da palavra cânon, a palavra canonização. Entendemos também o porquê dos livros apócrifos não entrarem na Bíblia protestante e não ser considerada também pela Bíblia judaica, a Tanakh. E com isso eu dou por encerrada essa lição. Peço para que os irmãos façam a leitura do livro, se debrucem sobre o livro, para poder aprofundar seus conhecimentos, façam pesquisas, se precisarem podem me procurar, podem mandar perguntas, nós estaremos respondendo, colocando material, e não esqueçam da pesquisa sobre os concílios que compuseram a Bíblia, os concílios importantes para a composição da Bíblia. Nós citamos alguns aqui, mas existem ainda algumas outras coisas, e eu quero uma pesquisa onde os irmãos me mostrem um trabalho elaborado. Que Deus abençoe a todos e que Jesus abra o entendimento de cada um de nós, para que nós possamos crescer cada dia mais nesse desenvolvimento do conhecimento da Palavra de Deus. Que Jesus abençoe. E se você está ouvindo isso de dia, tenha uma manhã abençoada, uma tarde abençoada na presença do Senhor. E se você estiver ouvindo à noite, que Deus lhe abençoe, lhe dê uma noite abençoada, com um sono reconfortante, e que a graça do Senhor não se aparte de ti, nem um segundo da sua vida. É o que desejamos em nome de Jesus.